Dando seguimento, então, ao estudo dos 4 componentes do nosso preço, vamos estudar o terceiro componente e um dos mais importantes, que é o lucro. O lucro, na verdade, é o objetivo final pelo qual a sua empresa existe. A menos que você esteja trabalhando numa organização sem fins lucrativos, o único motivo que o seu escritório tem para existir, que a sua empresa tem para existir, é dar lucro. Então nós temos que buscar o lucro sempre em toda relação comercial que nós vamos estabelecer. O lucro é o ganho real da sua empresa com o produto ou o serviço que você fornece. Então, se você é um escritório de projetos, o lucro é o ganho real que você tem em cima de cada projeto que você entrega para os seus clientes. Esse lucro pode ser reinvestido na própria empresa ou distribuído entre os sócios e os colaboradores. Normalmente, a gente fala, quando a gente está falando de empresas, a gente fala numa coisa que se chama ano fiscal. O ano fiscal normalmente se inicia por volta do mês de março de cada ano corrente e finaliza no mês de fevereiro do ano seguinte. E esse ano fiscal ele vai medir o quanto de dinheiro que entrou e saiu da sua empresa ao longo de todo esse período. No final desse período do ano fiscal, se o dinheiro que entrou na sua empresa foi maior do que o dinheiro que saiu, ou seja, se o que eu arrecadei com os meus projetos conseguiu cobrir os meus custos diretos e indiretos, cobriu as minhas despesas e ainda sobrou dinheiro, eu falo que a minha empresa teve lucro. E aí este lucro que é apurado no final do ano fiscal pode ser reinvestido ou distribuído entre os sócios e os colaboradores. Por que eu não posso falar de um lucro mensal? Porque dentro de um ano fiscal eu posso ter meses em que eu vou ter um saldo positivo entre as entradas e saídas financeiras do meu escritório e eu vou ter meses que eu posso ter um saldo negativo, ou seja, em determinados meses do ano eu vou ter lucro, em outros meses do ano eu vou ter prejuízo. Não tem problema dentro de um mesmo ano fiscal eu alternar meses com lucro e prejuízo. O que eu tenho que tomar cuidado e o que eu tenho que sempre observar é, ao final da apuração do meu ano fiscal, o meu saldo foi positivo ou negativo? Se ele foi positivo, ótimo, a minha empresa está no caminho certo. Significa que apesar de eu ter tido perdas pontuais ali em alguns meses do ano, no geral eu estou ganhando, eu estou lucrando. E aí eu posso escolher no final deste ano fiscal se eu vou pegar esse lucro e vou reinvestir na minha empresa ou para aumentar o fluxo de caixa, ou para comprar equipamento, ou para investir numa atualização de software, ou se eu vou distribuir esse lucro entre os sócios e os colaboradores. Isso é uma decisão que é tomada pelo sócio administrador da empresa. O lucro está ligado a fatores diferenciais, como especialização, experiência, qualidade do atendimento, um bom posicionamento de mercado, entre outras coisas. Por que a gente fala isso? Porque se eu tenho o meu custo de produção e as minhas despesas já muito enxutas, onde é que eu consigo mexer para poder criar alternativas de preço para o meu cliente? No meu lucro. Então, se eu tenho um escritório muito bem posicionado, muito especializado, que é uma referência naquilo que eu presto de serviço, eu posso trabalhar com uma margem de lucro maior, porque o meu preço pode ser ligeiramente mais alto do que o dos meus concorrentes, porque o meu cliente vai me procurar em função de o meu escritório, da minha empresa, se destacar em relação às demais do mercado. Agora, se eu estou começando agora, se eu ainda não estou totalmente firmado no mercado, se a minha empresa ainda não está sólida, eu vou, provavelmente, depois que eu já tiver conseguido enxugar o máximo dos meus custos diretos e indiretos e enxugar o máximo das minhas despesas, para eu ainda ter um preço competitivo, eu vou acabar mexendo na minha margem de lucro, ou seja, eu vou ganhar menos em cada projeto que eu fizer para que o meu preço permaneça competitivo. Como a gente acabou de falar,
esse lucro pode ser majorado, ou seja, aumentado, pode ser minorado ou pode até mesmo ser excluído de acordo com a estratégia comercial da empresa. Ah, então eu posso fazer um projeto e não ter lucro nenhum? Posso. De repente eu entendo que esse projeto é um projeto estratégico para eu poder começar uma relação comercial com um determinado cliente que pode render frutos no futuro, ou é um projeto que vai me dar uma visibilidade muito boa, que vai projetar o nome da minha empresa pelo tipo de edificação, e aí eu posso, de posse dos meus custos, das minhas despesas, saber se eu consigo, por exemplo, às vezes excluir a minha margem de lucro para poder ter um preço competitivo e até mesmo propor um valor na minha proposta, né? Colocar um preço no meu projeto que vai me dar prejuízo. Eu vou pagar para trabalhar, além de eu não ter lucro, eu vou pagar para fazer esse projeto. Mas é um projeto que, do ponto de vista de estratégia comercial para minha empresa, ele é importante, eu quero pegar esse projeto de qualquer jeito, então eu vou trabalhar dessa forma. Não tem problema você fazer isso, não tem problema você eventualmente ter um projeto que custa mais do que o que ele paga, desde que você tenha consciência do que está envolvido nessa decisão que você está tomando. Ou seja, quanto que eu estou perdendo de dinheiro, de onde que vai sair esse dinheiro para cobrir esse buraco desse projeto. Entenderam? Se você tem domínio sobre essas informações, você pode aí começar a jogar, né, de acordo com a sua estratégia comercial para poder ter captações de projetos específicos que forem interessantes para o seu escritório. E o mais importante que muitas pessoas confundem, lucro não é salário. As pessoas acham que quando elas têm um escritório, elas têm uma empresa, depois que elas pagam as contas dela lá de água, luz, telefone, estagiário, computador, o que for, elas acham que aquilo que sobrou é o salário delas e que elas podem pegar e colocar lá na conta pessoa física e gastar e ser feliz. Isso é um tiro no pé e é assinar o atestado de óbito da sua empresa. Por quê? O seu salário, aquele dinheiro que você tira todo mês para você subsistir enquanto pessoa física, ele é também um custo direto ou indireto da produção dos seus projetos. A sua empresa precisa pagar o seu salário, precisa pagar eventualmente os salários dos seus colaboradores, pagar os custos, pagar as despesas e ainda dar lucro. Esse lucro, se você, por exemplo, pegou um projeto muito bom, pagou o seu salário, pagou os seus funcionários, pagou todas as contas da sua empresa e sobrou lá no caixa da sua empresa R$10.000 no final do mês. Você não vai tirar esses R$10.000 e passar para sua conta pessoa física ou distribuir entre os sócios, porque aquilo é o lucro que a sua empresa teve aquele mês. Pode ser que no mês seguinte você não vá fechar uma carteira tão boa de projetos e vai ficar no vermelho e ainda assim você vai precisar pagar o seu salário, o salário dos seus funcionários, as contas da sua empresa. Então você não tira o lucro no final de cada mês. Se você faz isso, a sua empresa está sempre funcionando no vermelho, ou então ela está sempre funcionando para pagar as próprias contas. Além disso, não ser saudável no médio e longo prazo, você vai se tornar aquele tipo de profissional que não sabe o quanto ganha no final do mês. Ou seja, em determinados meses do ano você vai ter um salário muito bom, que foram os meses que você fechou mais projetos, e em outros meses você pode ter um salário zero, quando você não fechou um projeto ou quando você não conseguiu fazer aquela entrega que emitiria uma determinada parcela. Então, tenha na sua cabeça, lucro não é salário. Você tem que saber diferenciar e precisa saber respeitar essa diferenciação para que você não tenha dor de cabeça na hora de administrar o fluxo de caixa da sua empresa. E, finalmente, se eu já defini os meus custos e as minhas despesas e já estabeleci qual é o meu lucro, eu preciso considerar o quarto componente do preço do meu serviço, que são os tributos e as taxas que estão envolvidas na prestação desse serviço ou na venda desse produto.
Os tributos e as taxas são os valores recolhidos para os órgãos reguladores, como a Receita Federal, os estados e os municípios. Quando a gente fala de um escritório de engenharia ou de arquitetura, eu vou estar enquadrado como contribuinte em uma dessas 4 categorias. A primeira delas é a apuração dos meus impostos sobre o lucro real da minha empresa. Eu vou me enquadrar na tributação sobre lucro real quando o meu faturamento anual do escritório for acima de 3,6 milhões de reais. Ou seja, ao final do meu ano fiscal, na hora que eu apurar lá a quantidade de dinheiro que foi emitido em notas fiscais pela minha empresa, o valor tem que ser acima de 3,6 milhões de reais. Nesse caso, eu vou pagar o meu imposto sobre o faturamento real da empresa. Eu vou apurar quanto que eu gastei no ano passado e no ano seguinte eu vou pagar 18% sobre esse faturamento. Uma outra forma que é muito comum de ser vista, principalmente nos escritórios de engenharia e arquitetura, é o lucro presumido. Para eu me enquadrar dentro da tributação sobre lucro presumido, o faturamento anual do meu escritório tem que estar compreendido entre R$ 360 mil e os 3,6 milhões de reais. Nesse caso, eu não vou pagar os meus impostos sobre o lucro que eu efetivamente tive com a minha empresa, mas sobre um lucro estimado, ou seja, eu vou pagar a partir de 13,5% sobre o faturamento estimado da minha empresa para o ano fiscal vigente, ok? Uma outra forma também de você se enquadrar é no super simples. O super simples, os arquitetos e os engenheiros puderam ser enquadrados no super simples mais ou menos a partir do ano de 2015, que foi quando a Receita permitiu que esse tipo de atividade fosse enquadrada dentro do Simples Nacional. Para eu estar enquadrado com o meu escritório de arquitetura ou engenharia dentro do Simples Nacional, o meu faturamento anual não pode passar de R$ 360 mil. E aí eu vou pagar a partir de 16% sobre o faturamento real da empresa apurado mensalmente. Então, o que significa isso? No final de cada mês, a cada nota fiscal que eu emitir, a Receita Federal vai calcular todos os impostos e vai emitir uma guia única com uma taxa aí de alíquota a partir de 16% de tudo que eu faturei no mês anterior. Você pode me perguntar, bom, o que vale mais a pena, o lucro presumido ou o Simples Nacional? Depende. O lucro presumido, de fato, tem uma alíquota menor sobre o faturamento, se você for imaginar aí que ela é a partir de 13,5%. Porém, se a sua empresa tem funcionários e paga direitinho todos os direitos trabalhistas desses funcionários, você precisa consultar o seu contador, porque muitas vezes torna-se mais interessante o Simples Nacional, pelo seguinte motivo: no lucro presumido, o valor que você paga de INSS sobre o salário dos seus funcionários é de 20%, e o valor que você vai pagar no Simples é 11%. Então tem que ser feita uma conta aí que o seu contador pode te ajudar a fazer para saber a partir de qual momento que vale a pena eu mudar do lucro presumido para o Simples Nacional. Se eu abrir a minha empresa no lucro presumido, eu posso mudar para o Simples? Pode. Existe uma vez por ano, normalmente no encerramento do ano fiscal e o início do novo ano fiscal, a Receita abre uma janela para que as empresas possam migrar para o Simples Nacional, se eles acharem isso interessante. Então, se você, por exemplo, abriu o seu escritório no lucro presumido, ao longo do tempo você foi crescendo, foi contratando mais funcionários, fez lá a conta na ponta do lápis e viu que o que você está pagando de INSS a mais não está compensando, vale mais a pena mudar para o Simples Nacional, você aguarda a abertura da janela de mudança, comunica ao seu contador e ele vai fazer aí essa alteração para sua empresa para que ela mude de sistema de tributação, ok? E uma quarta forma que você pode trabalhar é como autônomo, propriamente dito. Não tem limite de faturamento e a tributação de todos os impostos, imposto de renda, INSS e ISS,
vão ser sobre o ganho mensal do profissional. De todas as formas que você tem para se enquadrar dentro da tributação no Brasil hoje, se enquadrar como autônomo, principalmente na área de arquitetura e engenharia, é a pior, porque você sempre vai pagar as maiores alíquotas de imposto de renda, de INSS e de ISS do que se você estiver pagando como empresa. Então, se você está pensando em registrar aí o seu escritório, em formalizar a sua atuação, como autônomo não é a melhor opção, na verdade é a pior opção. O que é recomendado? Que você procure um contador, ele vai avaliar como que está a situação da sua empresa, dos seus projetos, do seu faturamento, da sua equipe de trabalho, e ele vai saber te orientar aí em qual que é o melhor enquadramento para você encaixar a sua empresa. Além dos tributos federais, estaduais e municipais, existem outras taxas que precisam ser pagas para você garantir o funcionamento da sua empresa. Uma delas é o pagamento da anuidade dos órgãos reguladores das nossas profissões. Então, os arquitetos devem pagar anualmente um valor para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e os engenheiros civis devem pagar anualmente um valor para o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Esses valores no ano de 2020, que é quando nós estamos gravando essa videoaula, para o CAL-BR são R$ 571,41 e para o CREA Nacional R$ 577,11. É importante que você tenha em mente o seguinte: se você tem uma empresa registrada prestando serviços de arquitetura ou engenharia, você deve pagar a anuidade para a empresa e para os profissionais ou para o profissional responsável pela empresa. Então você paga duas vezes. Então quando você for colocar lá na sua composição de custos as taxas que você precisa pagar para o funcionamento, se você tem uma empresa registrada, você vai contar a anuidade do CAL ou do CREA daquele profissional que é responsável técnico pela empresa e a anuidade do CAL ou do CREA da própria empresa. E se o meu escritório é um escritório de engenharia e arquitetura e é registrado nas duas entidades de classe? Você vai pagar para as duas entidades de classe. Então, é um valor grande, normalmente ele é pago até o 5º mês do ano, nos dois casos, ou você paga à vista em janeiro com algum desconto, ou você parcela até o mês de maio, ou você paga numa parcela única no mês de maio, sem desconto, e você tem que considerar esse custo aí, né, nas suas taxas, você tem que considerar esse valor, porque ele vai gerar um impacto aí para o funcionamento da sua atividade. Além do CAL e do CREA que você paga anualmente, você também paga para esses órgãos para cada atividade que você exercer. Então, para cada projeto, para cada atividade técnica que você exerce como arquiteto, você paga uma RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, no valor de R$ 97,95 por atividade. Lembrando, valores de 2020. E se você é engenheiro, para cada projeto, para cada obra, para cada atividade técnica que você exerce enquanto engenheiro, você paga um valor de ART para o CREA. Diferente do CAL, que é um valor único, a ART ela tem faixas de valores de acordo com o valor do serviço que você está prestando. A taxa mínima da ART em 2020 no CREA é de R$ 88,78 para serviços de até R$ 8.000. Se o valor do serviço que você está prestando é superior a R$ 8.000, você vai mudando de faixa e a sua ART vai ficando também mais cara. Então, a ART e a RRT são exemplos aí de taxas que podem ser enquadradas como custos diretos de cada projeto que você vai fazer, porque cada projeto que sai da sua prancheta aí no escritório obrigatoriamente deve ser acompanhado do registro de responsabilidade técnica ou da anotação de responsabilidade técnica. Outra taxa que você paga aí de 2 em 2 anos para a prefeitura é o alvará de localização e funcionamento.
mesmo que o seu escritório funcione dentro da sua casa. Se ele é registrado enquanto empresa, ele precisa ter um alvará de localização e funcionamento. É um documento municipal obrigatório. Se houver uma vistoria, mesmo que você esteja em home office, você vai ser multado e pode ter até a sua atividade suspensa até você regularizar a sua situação perante a prefeitura. Esses valores vão variar de município para município onde você estiver atuando. Em Belo Horizonte, no ano de 2020, é uma taxa fixa de R$ 232,40 a cada renovação do alvará de localização e funcionamento. E outra taxa que é paga, que é o INSS, que você vai pagar pela retirada dos sócios e também para cada funcionário de carteira assinada que você tiver no seu escritório. Como nós falamos aí anteriormente, se a sua empresa estiver enquadrada no Simples Nacional, nós estamos falando aí de um valor de 11% sobre a retirada e os salários dos colaboradores, e se você estiver enquadrado no lucro presumido, você vai pagar 20% sobre a retirada dos sócios e pelo salário dos colaboradores. Então, também tem um impacto grande na forma como você vai compor aí os preços dos seus projetos. Você tem que levar em consideração essas taxas e esses tributos. Os tributos e as taxas normalmente vão incidir depois que você já levantou os custos, as despesas e definiu o lucro, porque eles incidem sobre o valor final que você está cobrando para o cliente. Nós vamos entender melhor como que essas taxas, esses tributos vão impactar o nosso preço quando a gente estiver lá fazendo a nossa composição do preço no terceiro módulo do nosso curso.